Olá pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller e no vídeo de hoje nós estamos trazendo uma novidade, regras de derivação. Isto mesmo, para você estudante das engenharias, essa é uma disciplina que provavelmente tem te tirado o sono. Então nós vamos de forma bem prática, de forma bem simples, apresentar aqui as derivadas nesse vídeo e nos próximos vídeos, na continuação, nós vamos entrar nos cálculos de integrais. Gostou desse assunto? Então acompanhe a gente logo após da vinheta. Muito bem, então nós temos aqui, vamos apresentar as derivadas, começando aqui pelas regras de derivação, ok? Então, supondo que nós temos uma derivada do tipo polinomial, né? Essa aqui, f de x igual a x ao quadrado. Aqui nós temos uma grandeza, né, elevado a um expoente. Nós chamamos essa grandeza aqui, então, de exponencial. Então, uma das maneiras que nós podemos representar essa derivada aqui, f de x igual a x elevado à quarta, nós convencionalmente nós usamos esta nomenclatura, derivada da função em função da derivada de x, ou seja, desta função nós estamos derivando o x, certo? Se a função tivesse um y ou um z, eu poderia colocar derivada da função em função da derivada de y, da derivada de z e assim por diante. Mas aqui no nosso caso, a derivada da função em função de x. Outra maneira que eu também posso graficamente expressar isto é f' igual a x. Isto aqui também está dizendo que a derivada da minha função em função de x. Muito bem? Então vamos para o nosso exemplo aqui propriamente dito. Nós temos essa função x elevado à quarta, um exponencial, e nós queremos fazer a derivação dela. Como é que a gente procede? Então aqui na nossa resolução, nós seguimos da seguinte premissa. X elevado a n, elevado a um número qualquer, a fórmula de se resolver isso vai ficar desta maneira aqui. Vai ser n que multiplica x e n menos 1. O que significa isso? Significa que esse expoente que está aqui em cima, ele passa para frente multiplicando x, aqui o n cai para frente multiplicando por x, e esse n que está aqui em cima, esse expoente, ele vai perder um número do seu valor, certo? Então, analogamente, n vezes x por n menos 1. Como que nós aplicamos isso no x elevado à quarta? Então, nós temos aqui o nosso x elevado à quarta. O 4 passa para frente, ele cai para frente, vai ficar 4 que multiplica o x e 4 menos 1, isso vai dar 4 que multiplica x, 4 menos 1, 3. Então, este aqui é o nosso resultado, 4x elevado ao cubo, certo? Vou colocar aqui, então vai ficar 4x elevado ao cubo é o valor desta nossa derivada de x elevado à quarta potência, ok? Muito bem, pessoas. Então aqui nós temos o nosso segundo exemplo de derivadas com exponenciais. Vamos ver o que muda nesse nosso exemplo aqui. Observem só. Então minha função de x, eu quero fazer uma derivação em função de x, ela é igual a 4x elevado a 2 mais 3 dividido por x ao cubo. Então percebam, antes de eu começar a fazer minha derivação aqui, eu tenho que arrumar este segundo termo aqui, tá? Para facilitar a minha forma de eu fazer minha derivada.
Esse segundo termo, então percebam, meu primeiro termo, eu repito ele, função de x, eu repito ele como está ali, 4x elevado a 2, mais, aqui, se eu fizer a seguinte regrinha, se eu subir esse x elevado ao cubo e descer esse 3, eu vou ter essa seguinte transformação, eu vou ter o 3 que passa para frente, que passa a multiplicar o x, porém esse x que está positivo aqui embaixo, ele passa para cima negativo, menos 3. Muito bem? E agora eu tenho a função organizada desta maneira aqui, certo? O primeiro e o segundo termo, ambos ficam mais práticos para nós começarmos a fazer a nossa derivada, certo? Agora nós vamos começar a derivar essa função. Como nós vamos começar a derivar agora, nós vamos colocar f' de x, a derivada em função de x. Aqui nós vamos usar a regra do tombo. Então a regra do tombo é, o expoente cai para frente, multiplicando quem está na frente, então 2 vezes 4. Aqui a minha variável continua, x, e esse 2 ele vai ficar menos 1, ele perde 1 no expoente. 2 menos 1 é 1, eu não preciso repetir o 1 aqui em cima do x, certo? Repito o mais. Aqui eu tenho que ter um cuidado, porque esse 3 menos 3 que está no expoente, ele passa para frente multiplicando, 3 vezes 3 é 9, porém eu tenho o sinal dele de negativo. Positivo com negativo fica menos 9. A minha variável x eu repito, e esse meu expoente que é menos 3, eu tenho que lembrar que é menos 3 menos 1. Isso vai me dar menos 4. Então, esse expoente aqui vai se transformar em menos 4. Então, o resultado dessa minha derivada da função de x vai ser 2 vezes 4, 8, repete o x, menos 9x na menos 4. Perfeito? Este aqui é o resultado da derivada desta função polinomial com expoentes. Certo, pessoas? Espero que tenha ajudado vocês até aqui. Espero vocês nos próximos exercícios. Muito bem, pessoas. Então agora nós estamos no nosso terceiro exemplo de derivadas com exponenciais. Te convido para vir junto comigo aqui para a lousa para nós darmos uma olhada nessa função. Então essa função polinomial, x elevado a 9 menos x elevado a menos 3 mais 5x elevado a menos 2. Usando a regra do tombo, como nós já falamos nos outros vídeos, nós vamos fazer a derivada dessa função, sempre exemplificando ela pela forma de derivação, f' x igual. A regra do tombo, esse 9 passa para frente, multiplicando o x, esse 9 menos 1 vai virar 8, eu tenho esse 3 passa para frente multiplicando x, menos com menos ele vai ficar mais, 3x. Esse menos 3 com menos 1 vai ficar menos 4. Muito bem. Aqui, esse 2 cai para frente multiplicando 5, vai ficar 10. Porém, o expoente é negativo, menos com mais fica menos. O x, eu repito, menos 2 e menos 1 vai ficar menos 3. Então, esse expoente aqui fica menos 3. Então, percebam que essa derivada dessa função fica 9x elevado a 8 mais 3x elevado a menos 4 menos 10x elevado a menos 3, usando a regra do tombo aqui e da subtração de um número dos expoentes. Certo, pessoas? Espero ter ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.